Olá pessoal, vamos então à nossa terceira aula sobre técnicas de estudo, ok? Então finalizamos nas últimas duas aulas o primeiro método, encadeamento, e o segundo método, mapas mentais, ok? Começando aqui com essa aula, falando sobre revisões, não é? Então não adianta nada a gente preparar aquele super material, um super mapa mental, e depois não revisá-lo, não é? Então aquelas repetições que falamos nas primeiras aulas, na primeira aula, diárias, né, 3 dias seguidos, uma vez depois da semana e uma vez depois de um mês e mais de 3 em 3 meses aquela revisão em todo esse mapa, em todo o resumo, em todo o quadro sinótico realizado, ok? Então isso é fundamental. É fundamental montar uma agenda com meses, dias e horas disponíveis para estudar, ou seja, a gente tem lá um compromisso, né? Temos vários compromissos e temos que ser responsáveis, temos que cumprir todos os compromissos, não é? Temos compromissos com trabalho, com faculdade, com parentes, com namorada, enfim. Todo compromisso tem que ser cumprido com esposa, com filhos. Então, o ideal é que, no mínimo, sejam respeitadas 3 horas de estudo todos os dias, inclusive os finais de semana e feriados. Isso principalmente para quem está se preparando aí para um vestibular, ou para o Enem, ou para concursos públicos, ok? Isso é um sinal de disciplina, você tem que estudar, não é? Isso é um dever. Então, montar uma agenda com pelo menos essas 3 horas diárias é fundamental para o sucesso, ok? Tire períodos semanais de 3 em 3 meses para descansar e quando for viajar, ou tirar um tempo para lazer, né? Não estude, faça tudo bem feito, ou seja, de tempos em tempos, né? Estou dizendo aqui 3 em 3 meses, mas pode ser de 2 em 2 meses, enfim, estou dizendo aqui o ideal, né? De 3 em 3 meses você tira uma semana, vai viajar, vai curtir, vai fazer suas festas. E durante esse tempo, não estude, fique longe dos estudos. Até para descansar mesmo. Dá um descanso para o cérebro, para você sentir vontade novamente, necessidade de estudar, ok? Faça tudo bem feito, dê atenção aos seus compromissos na hora do lazer. Também, né? O lazer também é um compromisso, você também tem que fazer isso. Mas faça bem feito, não adianta fazer as coisas meia boca, eu vou levar aqui uma apostilinha e vou lendo. Isso é bobagem, né? Assim, como nós falamos, a atenção é fundamental para o processo de memorização. Então, fazer as coisas mal feitas, prefira uma leitura uma leitura complementar, algum livro que você precisa dar uma passadinha, uma lida, se for o caso, não é? Mas o ideal é que você se afaste mesmo desse tempo para o cérebro, descanse, né? Curta as suas festas, seu lazer. Durante o período de estudos, isso quando voltamos a falar aqui dos nossos momentos de concentração, quando estamos estudando, essas 3 horas, né, da nossa agenda ali todos os dias. Durante os períodos de estudo, faça intervalos de 5 a 10 minutos. Após 30 a 50 minutos de estudos. Ou seja, você estuda ali 30 a 50 minutos no máximo, tá? No máximo. Né? O meio termo aqui, uns 45 minutos seria excelente, tá? Estuda 45 minutos, para de 5 a 10 minutos também no máximo, para não dispersar, tá? Esses intervalos, ele é prudente, né? Porque o nosso cérebro funciona como se fosse uma pia ali com a torneira aberta, não é? Enquanto estamos estudando. Aquela água está descendo e a pia, ela tem uma capacidade de vazão que você precisa parar um pouco, fechar a torneira para deixar a água descer. Com os estudos é a mesma coisa, né? Estude ali 5, 10 minutos, estuda meia hora, perdão, né? 45, 50 minutos, deixa ali esses 10 minutinhos para deixar as coisas descerem, né? Você fica ali tomando um café, né? Fazendo alguma atividade ali que não vá dispersar você do estudo, certo?
e deixa o cérebro dar uma descansada, dar esse tempo para absorver, né, toda aquela informação, ok? Isso é fundamental. Estudar 10, 12 horas por dia pode até dar resultado para alguma coisa que você vai fazer ali de imediato, mas não é o ideal quando a gente quer que a coisa seja duradoura, né, que o estudo seja permanente, que a gente memorize a matéria, né, que está sendo estudada, ok? Então, dar esse tempinho, né, é o suficiente para o cérebro num processo de absorção dessas informações, não é? Com isso, chegamos àqueles 72,5%, enquanto estamos lendo e relendo e fazendo revisões, ok? E como dissemos, para chegar no 100%, use todas as técnicas de encadeamento, de mapa mental, e aqui veremos ainda aqui para frente de perguntas e respostas. Muito bom! Vamos então abordar como que é esse método, né, de perguntas e respostas. Um método dos questionários. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um caderno para perguntas. Vamos dizer que você já está lá, já leu, já releu, já fez resumo, já fez mapas, estudou bastante e já começou a fazer aulas testes, né? Separar testes, separar questões, né, de concursos anteriores, do Enem anterior, do vestibular anterior, seja lá o que você for fazer. Você vai começar a responder, né, todos esses testes, fazendo aulas concentradas ali como se fossem provas mesmo, não é? Então você vai fazer todas aquelas perguntas que você errou, por exemplo, né, ou algumas até que você acertou, mas que você quer manter lá num caderno para reestudá-las, não é? Você vai montar um caderno com todas as perguntas, né, que possa elaborar, as perguntas que você mesmo possa elaborar até sobre um tema, não é? Você mesmo ali lendo, você faz a pergunta, né, escreve num caderno ali, né? E exercícios que você acabou de resolver, como dissemos aí. Sempre curtas, precisas, enxutas, tá? Condensadas, no máximo 5 palavras. Então, exatamente como nós montamos lá o processo de encadeamento. No máximo, cada frase com 5 palavras, também nessas perguntas, tá? E do outro lado, você vai pegar um segundo caderno e montar um caderno de respostas, na mesma sequência. Ou seja, se eu comecei na página 1 com determinado assunto, por exemplo, com direito, eu vou lá fazer 10 perguntas ou 20, o que couber na página, sobre direito. E vou fazer no caderno 2, né, que é de respostas, também 10 ou 20 respostas, também com 5 palavras reduzidas, né, respeitando a ordem cronológica dos 2 cadernos. E na página 2, aí você parte para outro assunto, mesmo que lá na frente você volte para direito. Não tem problema, não precisa ser 100% de uma matéria e depois 100% de outra matéria. Não, vai fazendo conforme você vai fazendo testes, né? 20 de cada, 10 de cada, enfim. Se você tem, né, tem concursos aí que tem até 21, 22 matérias para estudar. Faça uma página por cada e depois vai repetindo com outras, né? Outras páginas do mesmo assunto mais para frente, tá? Não precisa seguir uma regra de 100%, esgotar uma para depois fazer outra. Até porque esgotar é muito difícil, não é? A quantidade de perguntas e questões e respostas que temos hoje aí, até mesmo de acesso pela internet, é gigantesca. Esgotar um assunto é quase que impossível, né? Você tenta abordar o máximo de questões, porque chega uma hora que as questões são similares, não é? São parecidas, elas alteram apenas detalhes. Então você vai ver que você não vai esgotar a quantidade de perguntas, mas você vai esgotar a possibilidade ali de se montar, né, questões sobre aquele assunto. E você vai cercando toda a sua área de conhecimento dessa forma, ok? Então, esse caderno de respostas também seguindo a mesma cronologia do caderno de perguntas, sempre com essa proporcionalidade, né? Se forem 10 perguntas lá na página do caderno, isso depende muito do tamanho do caderno, ok? Da quantidade de linhas que você tem à disposição. Durante palestras e seminários, utilize esse método de perguntas, né, incisas, né, perguntas curtas, de 4, 5 palavras,
e também respostas de 4, 5 palavras em outras folhas, para que você vá montando uma cronologia daquilo que você está ali presenciando, da palestra que você está participando, não é? Tudo que você está escutando ali, você vai, né, formulando perguntas sobre o assunto e já respondendo do lado, sempre de forma bastante curta, não é? Para que até você consiga prestar atenção na palestra, ok? Não precisa ser uma coisa tão burocrática, você tem que, aqueles pontos importantes, né? Aquelas informações que você escolhe como importantes, você vai formulando essas perguntas e respostas durante a palestra, porque conforme falamos, né, já acho que na primeira aula, você pode às vezes ter que participar de várias palestras seguidas, né, até de semanas de palestras, enfim. E aí para você conseguir lembrar sobre o assunto, sobre quem falou, por que falou, é importante fazer um esqueminha aí de perguntas e respostas, tá? E tentar responder sempre ali na mesma proporção, no mesmo tamanho de folha, né? Sempre com perguntas e respostas, com no máximo 5 palavras por frase, ok? E aí você vai conseguir medir, né, uma absorção daquilo que foi apresentado e até tirar dúvidas, né, com o palestrante, caso ele deixe lá contato, e-mails, né, ou mesmo canais, enfim, que você possa entrar em contato e tirar possíveis dúvidas daquilo que você anotou, perfeito? Muito bom. Então vamos a um exemplo, né, somente figurativo aí também, para demonstrarmos como funcionaria isso. Então, no caderno de perguntas, uma página por matéria, até 20 perguntas por página, né? Se couber 20, pode até dar, né, caber ali 20 ou mais, enfim, mas vamos dizer que 20 seja um número bom ali por página. Utilizar o poder de síntese, né? Sempre ali com 5 palavras, ler as perguntas de hoje e as de ontem. Então, aqui nós já estamos abordando como nós vamos fazer a revisão desses cadernos, ok? Preferencialmente antes de dormir. Isso aqui é importante, um tema bastante concentrado, aí, bastante discutido, né, por professores. Antes de dormir, escolha ali, né, uma página de perguntas, uma página de respostas, sempre de forma cronológica, que nós vamos ver como fazer mais adiante. Mas, enfim, aqueles, né, 10, 15 minutinhos antes de deitar, dá uma lida, né, nessa sequência que nós vamos apresentar aí de estudo. Para quê? Para que o seu cérebro, né, quando você vai dormir, o cérebro continua trabalhando. E ele, com essa informação que você acabou de ler, que é a informação mais fresca que ele tem ali, ele vai passar a noite ali trabalhando, te ajudando naquele processo. Porque o cérebro, durante a noite, ele vai pegar toda a experiência do dia e vai organizá-la, não é? Em pastas, conforme vimos lá, armazenando essa experiência do dia, não é? Tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que lemos. E aquilo que é o mais importante, que é o que foi feito por último, ele será de alguma forma conservado na memória recente, não é isso? É uma dica de estudo aqui, ok? No caderno de respostas, a mesma coisa, né? Uma página por matéria, seguindo, né, a cronologia do caderno de perguntas, até 20 respostas, se no caderno de perguntas você tiver 20, até 20, se tiver 10, até 10, não tem problema. Utilizar o poder de síntese também, ok? Ler as respostas de hoje e as de ontem. Então vamos ver essa cronologia aqui mais adiante, como é que fazemos esse estudo, essa revisão, né, dos cadernos de perguntas e respostas. E também, preferencialmente, antes de dormir. Então, como funciona isso? Né? Como funciona na hora de fazer as revisões dos cadernos de perguntas ou respostas? Você vai ler lá, por exemplo, você tem lá na página 1, Direito, na página 2, Português, na página 3, Matemática, na página 4, outra matéria qualquer. Então, como você vai fazer? Você vai ler hoje o material que você preparou ontem, vamos dizer assim, ou o último material que você preparou, não é? Naquela sequência de preparo. Você vai preparando e depois você vai lendo e fazendo o novo, ok? Então, assim, ó, ontem, não é? Como você vai ler? Você vai ler o que você preparou ontem e vai ler o que você preparou hoje. Amanhã, o que você vai fazer?
o mesmo processo. Aquilo que você fez hoje, quando for amanhã, você vai ler novamente, porque será o material de ontem e o material de hoje. Ou seja, você no máximo, antes de dormir, estará lendo aí 2 páginas de perguntas, 2 páginas de resposta. Isso vai tomar 15 minutos do seu tempo no máximo, ok? O trabalho, você vai montando as perguntas e as respostas conforme você vai fazendo as aulas testes, não é? Conforme você vai resolvendo exercícios, ok? Porque, como vimos, assim, estudar, né, é uma atividade que você vai fazer fora da classe de aula, ok? Então, quando você for respondendo, né, fazendo testes, você vai fazendo os testes e logo depois você vai conferir o que você acertou e o que você errou. De preferência, aquilo que você acertou, que já está bem memorizado, se você achar que não precisa mais ficar somente os seus mapas mentais e somente, né, o encadeamento já resolveu, tudo bem. Aquilo que você errou, você transcreve, né? Você já faz ali, já monta os cadernos de perguntas e respostas e vai formulando novas, né, uma nova forma de estudar. Porque além daquilo que você já fez, né, sobre revisão, sobre repetição, sobre encadeamento, não é? Concatenou lá com figuras, aí montou os mapas mentais, colocou cores, né? Fez todo. Quando você vai resolver questões, provavelmente você vai acertar lá 72,5% ou mais. O que você errou, que é a minoria, você vai montando esses cadernos de perguntas e respostas, porque você também vai fazer revisões constantes neles, até que nos próximos testes você vai acertando até chegar ao 100%, ok? O nosso objetivo é memorizar 100% daquilo que estamos estudando. Para isso você tem que fazer todas as técnicas, não é? Isso vai te ajudar, isso vai contribuir para a memorização de todos os assuntos necessários, ok? Muito bem, simples, não é? Então, aquelas anotações em palestras que falamos, não é? Nós vamos anotar lá em poucas palavras o assunto, conforme o palestrante vai discorrendo, não é? Sempre de forma concisa. Perguntas e respostas bastante curtas, no máximo 5 palavras, não é? Com 3 palavras você já consegue montar, formular perguntas e respostas, tá? No máximo 5, não se alongue muito nisso para conseguir prestar atenção na palestra, na aula, seja lá o que for, não é? Atenção aos tópicos, né? Sempre os tópicos são importantes porque eles dão aquela ideia do encadeamento, né? Do início, meio e fim do assunto todo, né? Às vezes você pega matéria de um ano inteiro e se você conseguiu fazer lá o seu quadro sinótico, o seu mapa mental de acordo com os tópicos, né? Você tem um bom direcionamento sobre aquela matéria inteira, né, de um ano todo de estudo, às vezes. Atenção às perguntas que o próprio palestrante faz e ele mesmo responde. Durante as palestras, alguns pontos de atenção, os próprios palestrantes já dão ali uma ênfase, né, já fazem perguntas. Geralmente a plateia não participa, não responde muito, ele mesmo acaba respondendo, então são pontos importantes para se tomar atenção também e tomar nota, ok? Fazendo as perguntas e respostas de forma bastante curta. Atenção às perguntas também dirigidas à plateia, não é? Às vezes ele está querendo a participação de todos ali porque ele vai dar algum exemplo, né? Então, atenção às perguntas e aos exemplos dados, né? Atenção às correções das respostas da plateia e aos exemplos citados pelo palestrante. Então, às vezes a plateia, né, alguém lá que está participando lá, um palestrante, né, responde alguma coisa e não está totalmente correto. E quem está dando a palestra corrige de forma, né, ali direta. Atenção também a essa correção para não ficar com um mau entendimento sobre algum tipo de assunto. E tirar dúvidas, sempre, né, no local, né, durante a própria palestra, quando é questionado, né, e tem espaço para participar, sem interromper o trabalho, quando tiver e-mails, site, aplicativos, enfim, tudo, né, tudo que você possa
assistir a aula ativamente. Lembra daquilo que falamos, né? Questionar, prestar atenção, participar da aula, ok? Ou da palestra, ou seja lá o que for. Isso é fundamental para o processo de aprendizado, não é? Aqui tem uma imagem que remete a um filme que já passou bastante aí, não é? Só coloquei essa imagem aqui para a gente refletir sobre aquilo que falamos sobre memória recente e arquivo. Então, conforme falamos, tudo aquilo que estudamos, né, que é recente, a gente guarda na memória num ponto recente e depois, se não lemos mais aquilo, se não relemos, se não fazemos ali revisões, se não fazemos repetições, o cérebro manda aquilo para o arquivo, ou seja, são pastas que vão ficando para trás, vamos dizer assim. A gente quer que aqueles assuntos de prova, de concurso, de Enem, né, ou de coisa que o valha, eles fiquem permanentes na memória recente. Para isso, não é, nós temos que trazer os assuntos novamente para a memória, ok? Aqui nesse filme funcionava no inverso, né, mas não vem ao caso. O que nós estamos aqui querendo alertar é o seguinte: para você se recordar do assunto, sempre tem que fazer as repetições, ok? Ponto fundamental é a repetição, não é? Preparar um bom material e fazer as revisões, não é isso? Com isso, nós vamos ter uma memória recente bastante ativa com todos os assuntos que nos interessam. Então, quando formos montar aquela agenda que discutimos, né, olha, 3 horas por dia, todos os dias, até que a gente atinja o nosso objetivo, não é? Até que faça a prova e tenha o resultado naquela prova e conquiste a sua vaga, né? Seja lá qual for a sua intenção. Então você vai fazer lá um contrato, se for de manhã, à tarde ou à noite, todos os dias da semana, de forma bastante exemplificativa, aqui apenas dando uma ideia de como você pode montar. Então, às vezes, aquelas 3 horas que falamos, você não tem elas, né, seguidas, né, ininterruptas. O que você vai fazer? Você vai fazer 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, ok? Não tem problema, desde que você faça seguindo todas aquelas dicas que demos, né? Estude 30 minutos, pare 5 minutos, faça todas as revisões, faça todos os testes, faça perguntas e respostas, não é? E aí você terá um material completo, você terá o material. Você terá lido diversas vezes o material, você terá feito quadros sinópticos, revisão, não é? Você terá feito os fichários, né, os índices, você terá feito também os mapas mentais com cores e tudo mais, e terá feito todos os testes e depois tudo aquilo que você errou nos testes, você vai fazer as perguntas e respostas. Com isso você vai fechar aí todo um ciclo, né, todos os métodos unidos para que o seu processo de estudo, né, a sua memorização, ela atinja aquele objetivo de 100% que estamos buscando, ok? Aulas testes, né, conforme já falamos, fazer muitos exercícios, né? Porque nesses períodos que você vai fazer de revisão de 3 em 3 meses, né, ou até quando você já estiver muito bom, não é? Você vai fazer de 6 em 6 meses. Você, durante esses períodos, você não pode deixar de parar os exercícios. Sempre vai lá pegar. Toda semana vai fazer uma bateria de exercícios. Aquilo que errou vai para os cadernos de perguntas e respostas, ok? Faça todos, né? De apostilas, de livros, de material complementar, né? De internet. Todos que estiverem à sua disposição, né? É a melhor forma de você conseguir verificar por que você está acertando e o que você precisa melhorar, ok? Procure provas na internet de concursos, né? Ou Enem, ou qualquer outra coisa, todo material que você conseguir. Procure testes, né, nos sites dos professores. A maioria dos professores disponibiliza material aí nos seus sites para que possam aí fazer, né, tudo. E super importante, gente, resolver todos os testes em grupos, ok?
Então, quando falamos lá atrás sobre dividir o trabalho, né, mapas mentais, trocar ideias, estudar em grupos, não é, resolver testes também em grupos, não é? A gente aprende bastante com isso, tá? As pessoas têm informação que às vezes nós não temos. E trocar essas ideias, dar aulas em grupos, né, assistir aulas dos grupos, das pessoas do próprio grupo, né, dando aulas ali sobre alguma matéria, cada dia se revezando, fazendo a apresentação, cada dia uma pessoa diferente, levando, né, os resumos, apresentando ali os mapas, as perguntas, as respostas. Todo o material que você fez, ele deve ser dividido com os demais, tá certo? Porque todos aprenderão uns com os outros. E assim, não precisa pensar, mas é uma competição. Não, ninguém faz nada sozinho, gente, tá? Vamos ter em mente que quanto mais a gente puder contribuir, mais a gente vai receber em contribuição também, ok? As pessoas vão se sentir à vontade para te ajudar, para te corrigir naquilo que você está tendo dificuldade ou naquilo que você está com uma ideia não produtiva, não é? Ou não correta, ok? Trocando ideias com as pessoas, você vai se corrigir, você vai melhorar os seus estudos, as suas informações, ok? Tire todas as suas as dúvidas de forma ativa, direta, não é participando, ok? Conforme aí o próprio comercial de TV, aí, né? O que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Então pergunte, participe, né? Troque ideias, faça-se presente, faça as pessoas utilizarem o seu material, utilize o material das pessoas, ok? Isso é fundamental para o crescimento, tá? O crescimento do entendimento, né? O crescimento do conhecimento, da cultura absorvida, perfeito? Últimas dicas, então, fazendo uma revisãozinha rápida de tudo que vimos aí, ó. Fazer os intervalos, né, de 5 minutos, aí a cada 40, né, nós colocamos lá atrás um tempo, intervalos de 5 a 10 minutos, a cada 30 minutos ou de 30 a 50 minutos de estudo no máximo, ok? Fundamental. Aqui estamos apenas revisando, reduzindo aqui 5 minutos a cada 40 minutos de estudo, ok? Está dentro do tempo que falamos lá atrás. É a retenção na memória, né? É como a ideia da pia e da torneira ligada lá que demos, né? Dá aquela paradinha para deixar a água baixar, o conhecimento ser absorvido pelo cérebro, ok? 72,5% do que estou estudando será retido, daquilo que eu estou lendo, fazendo revisões, não é? E com isso, através das técnicas de estudo, montando todo o seu material, seus resumos, seus mapas, seus quadros, encadeamentos, enfim, tudo que, né, perguntas e respostas, tudo aquilo que vimos até aqui, nessas aulas, você vai ter a possibilidade de chegar o mais próximo possível dos 100%, ok? Então, tem que, se você colocar numa escala, né, de 1 a 3, aí, o que é mais importante, primeira coisa, né, no número 0, aí seria acreditar, planejar, mudar hábitos, focar, não é isso? Então, tudo que fazemos aqui, tudo que estudamos aqui, ele precisa disso, ele precisa que você acredite, que você se planeje, faça a sua agenda, altere os seus hábitos, não é? Conserve aquelas horas de estudo, mude a sua forma de estudar, né? Passe de um estudo passivo ali, apenas de assistir aulas, né, para um estudo ativo, montando o seu material, discutindo em grupos, fazendo os seus resumos, né, de forma competente, ok? Estudar antes em casa, não é? Então, assim, quando falamos em estudar alguns assuntos, algumas palestras, às vezes, você pode até conseguir dar uma lida no material antes de participar da aula, porque o material já está disponível, você já tem ali uma apostila, alguma coisa, você já sabe que aula que será dada a seguir. Se você tiver o material já disponível, dá uma lidinha, né? Dá uma passada ali, rapidinho, 10, 15 minutos, você vai conseguir ler, às vezes, o que será discutido em 3 horas de aula, pelo menos para você chegar na aula já tendo, não é, assim, uma ideia do assunto, mesmo que você tenha muitas dúvidas,
Aliás, é até bom que você tenha muitas dúvidas, né? Porque aí nós vamos assistir a aula ativamente, né? Nós vamos participar, nós vamos perguntar, nós vamos questionar, ok? Então, fundamental, não é? Para você dar uma lida no assunto. Comprometimento, não é, gente? Atenção, é aquilo que falamos. A atenção é fundamental para o processo de memorização. Se você quer aprender, se você quer ter sucesso, você tem que seguir esses passos, você tem que fazer, né, os seus estudos de forma ativa, ok? Estudar sozinho no mesmo dia, todos os dias. Então é aquilo que falamos antes de dormir lá. Você foi à aula, dê uma lidinha antes ali da aula, participou da aula, antes de dormir, se ainda não fez, né, se ainda não montou os seus resumos, os seus mapas, suas perguntas e respostas, não fez testes, dá uma lidinha na aula. Também não vai durar mais do que 10, 15 minutos, né? Tudo que você viu na aula, dá uma passada, dá uma lida de novo, não é? Pelo menos para aquilo ficar na sua memória recente, não é isso? O máximo de assunto que você conseguir manter na sua memória recente é o assunto atual, aquele assunto atualizado, que você vai utilizar no momento que vai realizar a prova, ok? Dormir, descansar, relaxar e lazer, conforme falamos. Você vai fazer sua agenda, na sua agenda você tem que ter espaço para tudo. Para dormir, para descansar, para relaxar, não é? Aquelas semanas de 3 em 3 meses, né? O seu lazer, tudo que tem que fazer tudo de forma correta, não é? Tudo de forma intensa, né? Sendo leal com você, leal com as pessoas, cumprindo todos os nossos compromissos, sendo responsáveis, ok? Estudo em grupo religioso, não é? Sempre, pelo menos de 15 em 15 dias, marque esses estudos em grupo, façam ali aulas de 3 horinhas, né, com todos participando, leve o seu material, mostre a todos, deixe que todos deem ideias, participem, melhorem, né, as suas informações, melhore o seu material e você também pode melhorar o de todas as pessoas, ok? Fundamental, tá? Participação, não é? Ser generoso. Generosidade é um dos pontos mais importantes dos seres humanos aí para melhorar aí as relações entre as pessoas, ok? Bom, em resumo, então, nessas 3 aulas que vimos, né? Como essa é a terceira, falamos aí de todas as técnicas de estudo, concatenação, mapas mentais, perguntas e respostas. De forma bastante resumida, é tudo que vimos nas nossas 3 aulas. Tudo que vai te ajudar, tudo que vai te levar ao ponto que você precisa, não é? Que é o acerto 100% ou mais próximo do 100% daquilo que você deseja, não é? Da sua prova, do seu teste, aquilo que você tem como objetivo, perfeito? Até aqui então agradeço, voltamos com outras matérias aí que estão à disposição, perfeito? Muito obrigado e até mais!